Comidas congeladas, fáceis de preparar, fast foods. Alimentos que estão cada vez mais ao nosso alcance, mas que nos fornecem pouco ou nenhum nutriente. Na URGS, o Laboratório de Engenharia de Processos de Alimentos faz pesquisas com produtos naturais que podem ajudar a complementar a alimentação. O laboratório começou a ser montado a partir do ano de 2005, a partir de parcerias, junto com o CNPq, com a FAPERGS, foi montando-se a partir dos projetos, foram adquirindo diferentes equipamentos que eram básicos, imprescindíveis para realizar a pesquisa neste laboratório. Atualmente estamos trabalhando com a extração e separação de componentes bioativos de produtos naturais. Então, em um primeiro momento, trabalhamos na parte de extração, em um segundo momento, na parte de purificação destes componentes bioativos, e posteriormente estes componentes bioativos, como são muito estáveis quando são separados, têm que ser imediatamente encapsulados. Então as técnicas que nós utilizamos por encapsular são variadas. Porém, principalmente aqui estamos trabalhando com técnicas de atomização e técnicas de liofilização. O processo de atomização basicamente consiste em uma mistura líquida, passa é borrifado através de um atomizador propriamente dito, Então este líquido passa através deste atomizador, é borrifado para dentro de uma carcaça em forma de pequenas gotículas. Essas pequenas gotículas enfrentam uma massa de ar quente bastante alta, de 140 a 160 graus Celsius, e em questão de segundos, de 5 a 20 segundos, esta gotícula é transformada, é retirada a água desta gotícula e sai depois na forma de pó. A encapsulação, a partir do momento que se retira o extrato da planta, no caso a gente vai provavelmente fazer como se fosse um suco do talo da beterraba, e provavelmente a gente vai ter que passar por ele por filtração, ter que fazer ou centrifugar para separar a parte sólida da líquida. Aí é adicionado então uma porcentagem do material encapsulante, que a gente provavelmente vai usar goma arábica, e a partir disso ele é colocado no equipamento, no atomizador, e ele faz o processo de encapsular. Ele seca e encapsula. Aqui já passaram 8 alunos de mestrado e atualmente estou trabalhando com 4 alunos de mestrado e 2 de doutorado, além dos alunos de iniciação científica. Cada aluno tem uma pesquisa diferente. Por exemplo, tem alunos que trabalham com material, por exemplo, Yacon, que é um produto nativo dos países andinos. Tem outros alunos que estão trabalhando, por exemplo, com uva, novamente separando os compostos bioativos. Tem outra pesquisa que se está trabalhando com amora preta, também da mesma forma, com separação de componentes bioativos. Minha pesquisa é sobre extração dos compostos fenólicos do bagaço da uva, que dentro da casca da uva dentro da indústria dos vinhos, das mermeladas, dos sucos de uva. Segundo o Embrapa, tem mais ou menos 30% de perdas só em bagaço, em casca. Então, uma forma de aproveitar esse bagaço é extrair os compostos fenólicos, que são bem importantes como antioxidantes, usados também na indústria, como na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, para medicações. Eu trabalho com o Yacon, que é uma raiz de origem andina. Eu trabalho com o suco de Yacon, visando inativar as enzimas que fazem com que ele seja um tubérculo altamente estável. A gente corta ele escurece muito rapidamente. Então eu estou estudando técnicas para evitar que isso aconteça, para uma industrialização desse produto. Eu trabalho também com casca de uva,
trabalho com o enriquecimento dos compostos bioativos da casca de uva, através de estresse, extraio eles e faço microencapsulação deles, por atomização, liofilização e também por inclusão molecular. Estou iniciando minha pesquisa com o hibisco na extração e encapsulamento dos compostos bioativos desse produto. O hibisco vai ser desidratado a temperatura de 60 graus, a gente está testando ainda a temperatura ideal, então depois que a temperatura ideal for determinada, vai ser secado, depois vai passar por um processo de trituração, aí depois vai ser feita a ultrafiltração, que ela já comentou como que é o processo, e depois vai ser feito o encapsulamento no atomizador. Por enquanto, o meu projeto é sobre extração de betalainas a partir do talo da beterraba, né, que a gente está estudando como fazer essa extração ainda. Não foi tudo muito bem definido, né, até porque é um projeto ainda, mas a princípio seria extração de compostos bioativos, né, do talo da beterraba, que são, no caso, as betalainas, mais especificamente, e posteriormente fazer a encapsulação desses compostos extraídos. Assim, por exemplo, neste laboratório estamos trabalhando com extração de polifenóis a partir da mora preta, do repolho roxo, de casca de pinhão, né, casca de uva, e além disso estamos extraindo inulina a partir do yacón, que é uma raiz. No Laboratório de Processos em Alimentos da URGS, a extração de compostos bioativos é feita em produtos naturais como o hibisco, a mora preta e a uva. Essas pesquisas ajudam a aumentar o poder nutritivo dos alimentos e servem como suplemento para a alimentação humana. A gente trabalha então com a extração, hoje basicamente a linha de pesquisa do laboratório é a extração de compostos bioativos em diferentes produtos naturais. Então, como eu já comentei, hoje existem trabalhos com o yacón, com a uva, com a mora. Recentemente tem trabalhos que vão ser publicados com repolho roxo também. Agora tem o hibisco, também vai ser trabalhado. E como a gente sempre busca uma fonte que ainda não tenha muita coisa na literatura, ou seja, as pessoas até consomem esses produtos, mas muitas vezes não sabem realmente da funcionalidade que ele apresenta. Componentes bioativos são componentes que se encontram dentro dos produtos naturais que são importantes para a saúde humana, né, e para a nutrição das pessoas. Entre eles, por exemplo, se encontram os polifenóis, as antocianinas e, em geral, componentes agora que podem ter funções de atividade antioxidante. O hibisco ele é conhecido como um alimento funcional nos países da Ásia já há alguns anos, e agora o interesse então é extrair e purificar os compostos bioativos desse produto, que são as antocianinas principalmente. Elas servem como um composto bioativo, antioxidante, anticarcinogênico, estudos já comprovaram isso. O intuito de dar valor agregado aos produtos naturais e, além disso, potencializar sua ação, né? Porque logo de separados, nós levamos para um outro processo que seria de encapsulamento, que seria basicamente colocá-lo dentro de um material para poderlos guardar e para poderlos preservar e para que eles estejam em condições de ter uma vida útil maior. O benefício principal que tem para os consumidores tem duas linhas principais. Uma linha principal é que nós pensamos aqui no laboratório que o país, o Estado, não pode ser somente um produtor de commodities, sino que temos que dar valor agregado a nossos produtos. E, nesse sentido, a partir de nossas matérias-primas, nós isolamos os princípios ativos que eles tenham, los deixamos em condições estáveis para depois sejam consumidos, né, pela população. O segundo objetivo é de que produzir um alimento que possa contribuir no aspecto nutricional da população, que isso está junto com o que é segurança alimentar.
Y en un tercer momento es la formación de los recursos humanos, que es imprescindible en Brasil, que es la formación de doctores, la formación de mestres y dos profesionales de graduación dentro de nuestra área, que sería a área de alimentos. Para a sociedade seria o aproveitamento dos resíduos e os antioxidantes que são usados nos medicamentos, nos alimentos, porque tem vários estudos que comprovam que os antioxidantes ajudam para doenças como câncer, para diabetes, hipertensão. A gente inicialmente, já quando se pensa no projeto, se pensa algo que para amanhã ou depois ser uma coisa aplicável à indústria, né? Mas a gente sabe que muita pesquisa, infelizmente, não sai de dentro do laboratório, muitas vezes por falta de parceria com indústrias, mas também acontece o contrário, de que uma coisa que começa aqui consegue ser aplicada na indústria. Eu acredito que a pesquisa traz como benefício, no caso, conseguir uma fonte mais barata desses tipos de nutrientes, né? No caso das betalainas. Trazer para a sociedade, por exemplo, um corante natural a partir de uma fonte mais barata. Porque um problema dos corantes hoje em dia, dos sintéticos, o problema dos corantes naturais é o preço, eles ainda são caros e eles não são estáveis. Como eu disse, ele tem uma variedade grande aliás, ele não resiste à temperatura, a certos pHs e alguma coisa assim. Então, extrair de uma fonte mais barata e encapsular, né? Então a gente torna mais viável a utilização de corantes, por exemplo, a partir de betalainas para alimentos. O benefício, basicamente, atua dentro de aumentar o poder nutritivo dos alimentos que vão ser consumidos, né? Então, eles podem ser consumidos, por exemplo, por crianças, por pessoas que estão tendo algum processo de algum tipo de doença, né? Podem ser consumidos por pessoas em geral, né? Para poder suplementar, por exemplo, neste momento, um dos problemas que têm os consumidores é que às vezes comem pouco as frutas, né? Então, estes componentes que se suplem na forma de cápsulas ou componentes bioativos microencapsulados viriam, né, a suplementar em parte essa falta de consumo de frutas, né? Posto que nós estamos retirando esses compostos a partir de frutas, como já comentei anteriormente, por exemplo, umas frutas que nós trabalhamos fortemente com amora preta. O que sempre procuramos é a parceria da indústria privada. Por exemplo, aqui existem várias linhas de pesquisa que podem ser de muito interesse, como o isolamento de produtos bioativos, o desenvolvimento de novos produtos e a parte de vida útil de alimentos, ou também denominado prazo de validade de alimentos. Eu acho muito importante, só que eu acho que no Brasil esse tipo de coisa ainda é pouco valorizado pelas indústrias. Então, no caso, muita parte da pesquisa fica dentro da universidade, não sai de dentro da universidade, porque a tecnologia é pouco aplicada nas indústrias alimentícias do Brasil. Mas, claro, existem algumas indústrias que se interessam pelas tecnologias e podem buscar, então, essa pesquisa nas universidades. Usualmente, em estes momentos, estamos trabalhando com duas empresas que têm interesse em estes compostos, né, nos resultados desta pesquisa, e segundo, a nível de publicações, né? Então, estamos publicando, por exemplo, em revistas internacionais de alto impacto, para dessa forma poder difundir as pesquisas que se estão realizando neste laboratório. Além disso, nossos alunos participam em congressos, sejam nacionais e internacionais, na qual nós difundimos, né, o nosso material. E usualmente, nesses congressos, as empresas também têm participação, já seja através de seus técnicos, né, ou através de seus grupos de investigação, e aí vem aquele relacionamento na qual resultam primeiramente em interesses comuns e depois em futuras parcerias.
Básicamente, la industria en este momento lo que tiene bastante interés es en desenvolvimento e inovação. Então, aí é o principal objetivo de nossos produtos, o valor agregado que estamos dando a nossos produtos, né? Ir para inovar, né? E fornecer ao mercado um produto diferenciado com alto valor nutritivo.